Fala pessoal, bem-vindos à série Super Fácil. E olha, hoje é uma coisa muito fácil, só que muita gente tem dificuldade, né? Dois sensores, um sensor aqui, outro sensor aqui, na mesma lâmpada. É isso aí, você sabe ligar dois sensores para uma mesma lâmpada, colocar eles em paralelo, ou seja, fazer um trio de sensor? Vamos lá, que o Super Fácil de hoje é muito bom. Bom pessoal, essa dúvida aí veio do nosso amigo Severino Santos, põe uma fotinha do Severino aqui pra mim. Ele perguntou pra gente aí, André, tem como colocar aí duas lâmpadas, ou melhor, tem como colocar dois sensores para uma mesma lâmpada? Tem como sim, a gente veio aqui mostrar como faz isso. E também quero agradecer ao Maurício Diniz, então sobe o comentário aí do Severino. O Maurício falou, olha, eu acho que tem como sim, inclusive eu vou estar fazendo isso aqui na minha casa. Então, o Maurício, ele respondeu ao Severino aí, e eu agradeço ele também, porque a gente já fez esse pedido aí pros nossos amigos, né, para ajudar a responder aí as dúvidas que os outros sabem. Então, Maurício, muito obrigado. Severino também, muito obrigado pela sugestão. Vamos então mostrar como que se faz essa ligação. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês algumas configurações desses sensores que eu tenho aqui. Olha, galera, eu tenho aqui dois sensores, que é um sensor interno, ou seja, que é um para embutir, tá bom? E tem um outro sensor aqui, que é um de sobrepor. Vou pegar ele aqui para vocês verem. Esses dois sensores aqui são da Qualitronics, um sensor que a gente encontra com bastante facilidade no mercado. É uma marca muito boa, instala um bom tempo, eu gosto dela, tá? Quais são as características técnicas dos dois? Primeira coisa, esse sensor aqui ele possui um ângulo de 180 graus. O que seria esse 180 graus? É que ele pega tudo que está na horizontal dele. Então por isso que ele é feito para colocar dentro de caixinha dessa aqui de embutir, num corredor, num ambiente, ele pega tudo que passa na horizontal dele em 180 graus. Já esse cara de cá, ó, que ele é mais redondinho e tal, a lente dele é de 360 graus. Ele é um sensor que não é de embutir, ele é para ficar externo. Então se ela é 360 graus, ele pega tudo que está ó, na horizontal dele também na vertical. Por isso que ele pode ser instalado no teto, assim, para pegar o ambiente todo. E também algumas paredes que ele pega tudo que está assim embaixo, tal, em escadas. Ele é muito bem-vindo para esse tipo de instalação. Agora eu vou deixar esse aqui ó, de lado e vou explicar para vocês com uma foto que a gente já tirou. Tia, que coloca para mim uma foto aqui do fundo desse sensor para me explicar sobre os jumpers e sobre a configuração dele aqui. Dá uma olhada aí nessa foto aqui, ó. Eu tô lendo aqui, conforme tá na foto, a gente vai primeiro o ajuste de tempo. Nesse jumper aqui, o ajuste de tempo tá falando o seguinte, ó, com todos os jumpers eu tenho 15 segundos de iluminação, ou seja, a lâmpada fica acesa 15 segundos. Então, se eu manter o padrão de fábrica sem tirar nenhum jump desse que tá piscando aqui agora, desses jumpers, ele vai ficar com 15 segundos. Agora, se eu tirar o jumper indicando pelo número 1, a gente vai ter 1 minuto de tempo. Se eu tirar o 2, 2 minutos. Se eu tirar o 5, 5 minutos. Se eu tirar todos os jumpers, eu somo 5 mais 2 mais 1 e eu tenho aí 8 minutos de lâmpada acesa, tá? Então eu tiraria tudo e tenho 8 minutos da lâmpada acesa. Isso aí é mais comum, né, em ambientes aí, em salas e tal, fechadas e tal. Então você pode programar o tempo que você quer. Primeira configuração é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o diagrama de configuração, de ligação dele, tá bom? Então dá uma olhada nesse diagrama aí, tela cheia para mim, Chuck, põe ele aí. De acordo com o diagrama de ligação aqui, a gente está vendo que a fase, né, tem que entrar no cabinho vermelho dele, o neutro tem que entrar no cabinho azul desse sensor, tá, no fio azul, e o preto ele tá para retorno, é o que vai levar para a lâmpada. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou ensinar primeiro a ligar um sensor e depois eu vou ensinar como é que coloca o outro em paralelo com esse. Como é que eu faço a ligação desse sensor aqui, ó? A fase, como vocês viram no diagrama, o diagrama tá pequenininho aqui, vem no vermelho, preto retorno, neutro azul. Para mim facilitar a aula aqui, ó, eu já coloquei a fase chegando no vermelho, que nem vocês podem ver aqui, ó. A fase no vermelho e o neutro chegando no azul. A fase e o neutro chega por esse tubo aqui, tá bom? Então ela chegou e aqui dentro eu fiz a derivação. O que é a derivação? Galera, eu estou usando aqui o conector da Vago, mas você pode muito bem fazer uma emenda, com fita isolante mesmo, fazer uma emenda na conexão elétrica e levar, né, para cada lado. Eu só uso o conector para ficar mais fácil, ficar mais didático, para a gente é muito mais rápido eu fazer as modificações necessárias. A fase chega pelo vermelho e automaticamente eu já levo uma fase, né, do vermelho aqui em cima para um sensor e pego um outro cabinho aqui, ó, nem vocês estão vendo, e já levo ele para o outro sensor que vai ficar aqui nessa caixinha. Olha pela outra câmera aqui, ó. Então chega aqui, ó, um cabo vermelho que ele está conectado aqui dentro, ó. Vou puxar ele para vocês verem, ó. Então, ó, esse cabo vermelho aqui tá vindo. A fase chegou, levou para um sensor e levou para o outro. Isso é esquema de ligação. Vamos nos concentrar apenas na ligação desse com a lâmpada e depois eu mostro como é que fica o diagrama dos dois em paralelo, que é muito simples. Presta atenção, é super fácil mesmo. Então chegou aqui, aí eu tenho o neutro, e
E o neutro também, mesmo esquema. Só que um detalhe, eu preciso de um neutro a mais, que é o que sai para a nossa lâmpada. Tá legal? Então chegou o neutro aqui, ele derivou, foi um neutro lá para um sensor, um neutro para o outro, e aí o que veio para a nossa lâmpada. Show de bola. E o retorno a mesma coisa, e só que o retorno vem de um sensor e de outro sensor e vai direto para a lâmpada. Ok? Esquema de ligação tá aí de um sensor com a lâmpada. Eu vou embutir tudo aqui rapidinho, vou ligar o nosso sensor nas cores já, azul com azul, vermelho com vermelho, e aí vai ficar fácil. Uma dica que eu tenho para vocês aqui, se você chegar numa edificação, né, numa instalação para colocar um sensor e os cabos com certeza não vão estar nas cores do sensor, você tem que identificar aí a fase e o neutro, né? Se for instalação bem feita, o neutro vai ser azul. A fase também vai ser aí na cor vermelha ou preta, então você pode ter essa chance aí. Agora o retorno você vai ter que padronizar. Então, você identifica qualquer fase e qualquer neutro, inclusive nós temos um vídeo aí que a gente já lançou recentemente para identificar com o multímetro para poder fazer a ligação. Tem que saber qualquer fase, qualquer neutro. Outro detalhe, a gente está fazendo a ligação em 127 volts aqui, mas você se estiver na região 220 aí, o esquema vai ser o mesmo de ligação, se for 220 monofásico, tá? Mesmo esquema que a gente está fazendo aqui, só troca o 127 para 220. Se for 220 bifásico, se quiser ligar ele bifásico, no lugar do neutro entraria outra fase. A única modificação que tem, mas na maioria das vezes vai ligar ele no 220 monofásico ou no 127 monofásico, beleza? Vamos para a ligação então? Vamos lá, rapidinho aqui, hein? Então é isso aí, pessoal, fechei a lâmpada aqui, como eu mostrei para vocês as derivações, não tem segredo. Já está fechado aqui, eu vou colocar a lâmpada daqui a pouco aqui. Agora, como é que a gente vai fechar o sensor? Cores com cores, né? Então eu tenho primeiro aqui, ó, a alimentação. É uma técnica minha, que eu gosto bastante, é fechar sempre o retorno primeiro, tá? Então conecta aqui o retorno. Depois o neutro. Isso é uma padronização que eu gosto de sempre colocar a fase por último. Lembrando que meu circuito aqui tem que estar desenergizado sempre, tá? Então aqui eu tenho certeza, eu já fiz a detecção de tensão, não tem nada energizado aqui, então eu conecto a fase por último para alimentar ele aqui por um padrão de ligação, sempre eu fiz isso e na maioria das vezes deu certo, tá? Agora, ó, tá aqui, esse carinha aqui tá regulado já, eu não tirei nenhum jumper dele, ele tá regulado para 15 segundos, 180 graus de ângulo, e agora eu vou só embutir na caixinha aqui rapidinho, aguenta aí. É isso aí então, pessoal, tá aqui nosso esquema, né? O sensor tá encaixado, bonitinho, perfeito aqui. Agora a lâmpada, eu vou colocar ela aqui e vou lá ligar meu disjuntor pra gente testar. Lembrando que aqui eu só liguei esse sensor nessa lâmpada, o nosso outro sensor ainda não está energizado, tá? Não liguei nele ainda, ainda tá sem os fios lá. Primeiro eu vou testar esse aqui com essa lâmpada pra ver se tá funcionando. Então, deixa eu ligar o disjuntor rapidinho aqui, pera aí. Ok, galera, olha, eu tô quietinho aqui que eu acabei de ligar o disjuntor, qualquer movimento meu vai ligar o sensor. Então vamos testar aí, ó, só de eu ter mexido aqui ele já ligou. Então, ó, tô mexendo e tal, a partir de agora ele vai contar 15 segundos para desligar. Deixa eu ficar quietinho aqui, não vou nem respirar, hein. Ok, legal demais. Então tá funcionando com 15 segundos, ele tá perfeito para nossa instalação aqui. Vou desenroscar a lâmpada aqui e vou desligar o disjuntor para não ficar acendendo, né, porque vai ficar chato. Vou desligar o disjuntor, agora vou colocar o esquema de ligação, diagrama antigo, e vou mostrar como é que a gente liga o novo agora. Então põe pra mim na tela, enquanto eu vou lá desligar o disjuntor e tô falando aqui, check. Gente, nesse esquema de ligação nosso antigo aqui, a gente vai simplesmente colocar mais um sensor. Como é que a gente vai ligar esse sensor? As cores vão ser padronizadas, ele vai ser ligado em paralelo. Então, a fase tem que ir no outro sensor, tem que pegar um cabinho, levar e ligar a fase no vermelho, o neutro tem que ser pelo azul, e o retorno dele tem que ser conectado junto ao retorno do outro sensor pela cor preta, que nem vocês estão vendo aí. Então vamos voltar aqui. Pronto, galera, acabei de desligar o meu disjuntor lá, então eu tô trabalhando seguro mais uma vez. E agora eu vou mostrar para vocês a ligação desse sensor aqui, ó. Então eu vou pedir o Chuck. O esquema de ligação desse sensor aqui é igualzinho, ele já tá programado também para 15 segundos. Eu vou virar o foco dele para lá, para ele não pegar meu movimento, tá? De qualquer forma tá desligado, tá desenergizado. Então, ó, eu vou ligar aqui no mesmo esquema, tá? O retorno eu sempre dou preferência, ligar primeiro o retorno, depois o neutro, já que as cores estão fáceis aqui, e depois a fase. Vamos lá, hein? Ok, viram o esquema de ligação? Simplesmente ele está chegando aqui e está conectando tudo em paralelo com esse aqui. O vermelho que chega aqui está conectado com o vermelho que vai para lá, fase, e retorno que vem aqui vem junto com o outro, conecta e vem para a lâmpada, e a mesma coisa no azul, que nem vocês viram. Agora eu vou lá ligar meu disjuntor e fazer o teste dos dois. Aguenta aí, hein? Pronto, pessoal, tô bem quietinho aqui, acabei de ligar o disjuntor, e agora é bem simples. Se eu levantar minha mão aqui,
ele acende desse lado. Ok, agora esse cara aqui, ó, vou virar ele um pouquinho para lá. Ele já está devidamente ligado também. Vou esperar e vou passar na frente dele do lado de cá, do meu lado esquerdo. Assim que esse aqui apagar. Vou parar de movimentar aqui e vamos esperar ele apagar. Ok, ele apagou agora. Se eu passar do meu lado esquerdo, na hora ele acende. Então, eu tenho aqui dois sensores ligados em paralelo para acionar a mesma lâmpada. Beleza? É isso aí, pessoal, super fácil mesmo, não é? Ligar dois sensores na mesma lâmpada é muito fácil. Dicas aqui que tem que ficar, você tem que guardar, né? Quantas lâmpadas eu posso ligar nesses sensores, nesse esquema aqui? Olha, para 127 volts eu posso ligar até 160 watts em lâmpadas fluorescentes ou de LED. Então eu posso ligar aí 8 lâmpadas de 20 watts, por exemplo, de fluorescente ou LED, nesses dois sensores juntos aqui. Outra pergunta, André, quantos sensores eu posso colocar para acender a mesma lâmpada ou um grupo de lâmpadas, né? Você pode colocar quantos sensores você quiser, desde que a ligação esteja em paralela. Então você pode ter um corredor com inúmeros sensores, também não influencia, tá bom? E a dica final é a seguinte, para você fazer esse esquema de ligação aqui de sensores em paralelo com a mesma lâmpada, dê preferência para sensores com 3 fios, que recebem fase, neutro e eles mandam retorno, porque aí um não dá interferência no outro. Aquele sensor com 2 fios não é interessante você estar utilizando, porque eu já usei e já tive problema com isso, um interferir no funcionamento do outro, tá bom? É isso aí então, pessoal, super fácil de hoje, é isso, super fácil mesmo, eu já disse pra vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gostou desse vídeo? Deixa um like aí pra gente. Você tá vendo a gente pelo Facebook, marca logo um amigo seu, ensina ele a ligar 2 sensores para a mesma lâmpada também. Coisas simples, coisas fáceis que a Engerhall tem pra vocês aí. Um grande abraço e até o próximo Super Fácil.